aí, nação corintiana, tudo bem com vocês? Tudo jóia, né? Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo do Corinthians e não perder nada. Corinthians sonha com mais reforços de peso em 2022 e pode repetir a estratégia para buscar jogadores. A estratégia adotada pelo Corinthians nesta temporada deve ser repetida no planejamento da diretoria alvinegra para 2022, mas de maneira mais ambiciosa. Segundo informações do portal Gazeta Esportiva, o clube espera abrir mais espaço no elenco, seja com vendas ou empréstimos de atletas, para atacar o mercado novamente. O plano vai ganhar força, claro, principalmente após o término do Campeonato Brasileiro, mas já está traçado. A intenção é enxugar a folha salarial e, assim, criar condição para que novos reforços pontuais sejam contratados. Depois de trazer Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e William, o Timão quer dar ao grupo de Silvinho, pelo menos, mais 2 ou 3 opções importantes, que cheguem com status de titular e sejam aproveitadas em uma base sólida, construída durante todo esse segundo semestre de 2021, para colocar a equipe como candidata real aos títulos que estiverem em jogo no ano que vem. Internamente, há consenso de que o Corinthians conseguiu montar uma equipe forte e capaz de brigar por objetivos maiores a partir de agora. Ainda assim, o planejamento prevê a temporada de 2022 como o momento em que o clube deve, de fato, passar a ter condições de recuperar seu protagonismo nos gramados, tendo como objetivo grandes conquistas. O início desse projeto aconteceu nos primeiros 7 meses da gestão comandada por Duílio Monteiro Alves, quando o Corinthians concentrou esforços na saída de atletas e em renovações de alguns empréstimos. As negociações atingiram 21 jogadores ligados ao elenco profissional: Matheus Vital, Léo Natel, Camacho, Bruno Mendes, Ramiro, Otero, Gemerson, Marlon, Michel Macedo, Everaldo, Jonathan Cafu, Walter, Ederson, Matheus Davó, Matheus Jesus, Caetano, Fessing, André Luiz, Janderson Sornosa e Madison. Em dezembro, o Corinthians espera retomar as conversas com boa parte deles, inclusive com a esperança de vender alguns. Contratações de reforços para compor elenco, como foi o caso recente do lateral João Pedro, devem ficar como última opção na linha que o departamento de futebol corintiano pretende seguir. A princípio, a ideia é valorizar os jovens das categorias de base, que estão ganhando oportunidades nesta temporada, como sustentação de um time mais experiente e imponente. Os departamentos de marketing, financeiro e jurídico caminham juntos nessa rota. O Corinthians tem conversas avançadas para renovar as parcerias com Midea, Costas da Camisa e Positivo Tecnologia, barra inferior traseira da camisa, por valores maiores que os recolhidos atualmente. Ambos os vínculos se encerram em dezembro deste ano. O resgate do fiel torcedor com a volta do público aos jogos e o funcionamento de todos os ativos da Neoquímica Arena também são receitas previstas e ansiosamente aguardadas, assim como as premiações pelo desempenho no Campeonato Brasileiro e as cotas da TV, dessa vez mais gordas. Ao mesmo tempo, o Corinthians espera ter uma série de acordos judiciais firmados até lá, para evitar surpresas com bloqueios de receitas e ter a dívida de curto prazo, estimada em 588 milhões de reais, equacionada, alongada, de modo que não cause danos ao fluxo de caixa. A visão geral do plano estratégico corintiano para 2022 não é muito diferente do que já tem sido feito. Entretanto, o clube prevê ter tudo sob um controle maior, com a administração definitivamente adaptada às metodologias implementadas neste ano, com incremento considerável de receita, contas controladas e um time forte e entrosado desde o princípio, ao contrário do que ocorreu em 2021, e, portanto, capaz de ser potencializado com poucos, mas importantes reforços. Veja quanto o Corinthians vai lucrar com os 2 novos patrocínios. Somadas todas as propriedades, a camisa do Corinthians só fica atrás de Palmeiras e Flamengo. Jeep, Banco Português, 70 milhões de reais por ano, camisa mais valiosa do país. As especulações envolvendo o Corinthians nos últimos dias foram pesadas, especialmente diante da expectativa de anúncios preparados para a festa de aniversário, comemorada nesta quarta-feira. Mas as divulgações dos 2 novos parceiros para a camisa do time principal foram bem menos pomposos do que se imaginava. Os postos ali herdaram uma propriedade pequena entre o escudo corintiano e o logo da Nike, como o blog já havia antecipado.
A grande novidade da noite foi a chegada do mercado Bitcoin à barra frontal da camisa, em acordo fechado por 16 meses. Embora o Corinthians não confirme, o patrocinador vai bancar cerca de 7,5 milhões de reais pelo período. Estima-se 5 milhões de reais no primeiro ano e 2,5 milhões de reais pelos meses restantes. Ou seja, o marketing do Corinthians acaba de conseguir mais 10 milhões de reais pela camisa, que já conta com outros 7 parceiros: Neoquímica, BMG, Mideia, Positivo, Galera Bet, Cartão de Todos e Guaraná Poti. Somadas todas as propriedades, e a camisa alvinegra só fica atrás de Palmeiras e Flamengo. De qualquer maneira, a receita se aproxima dos 100 milhões de reais por ano com a inclusão do contrato com a Nike, cujo acordo é um dos mais altos do país quando o assunto é fornecimento de material esportivo. Luan de volta ao Grêmio. Dirigente corintiano responde: Meia não tem espaço no Corinthians e vem sendo alvo de especulações. Mesmo sendo muito jovem, Luan já entrou para a história do Grêmio com conquistas e gols importantes. O Meia foi o melhor jogador sul-americano em 2017, conquistando a Libertadores da América e liderando o Grêmio em jogos difíceis. Contudo, ele não conseguiu manter o nível nos anos seguintes, se tornando alvo da torcida e amargando o banco de reservas por diversos jogos. A história vem se repetindo no Corinthians. Luan não conseguiu jogar o que jogou no Grêmio, se tornando um atleta muito questionado pela torcida do time paulista, tendo muito pouco espaço. Hoje no banco, Luan vem tendo seu nome especulado em algumas equipes fora do país. Roberto de Andrade, diretor de futebol do Corinthians, deu uma entrevista ao Arena SBT, onde falou um pouco sobre especulações envolvendo o atleta. Houve algumas sondagens, mas nada interessante, nem para o atleta e nem para nós. Luan retornará ao Grêmio? A ligação do Grêmio com Luan é inegável, porém, o tricolor gaúcho não tentou contratá-lo em nenhum momento. O dirigente ainda afirmou que Luan está sim nos planos do Corinthians, garantindo que o técnico Silvinho vai usá-lo no decorrer da temporada. Acreditamos muito nele. Roberto de Andrade revela sondagens, mas crava: o Luan fica no Corinthians. Luan foi negociado pelo Grêmio junto ao Corinthians no final de 2019. O clube paulista acertou a compra do jogador por 22 milhões de reais e 50% dos seus direitos econômicos. Luan deixou o tricolor ao afirmar que gostaria de mudar de ambiente. Na ocasião, os dirigentes gremistas ainda tentaram renovar o seu contrato. Contudo, ele preferiu não renovar e mudou de ares. Apesar da fala do dirigente, o sentimento dentro do Parque São Jorge é que o Corinthians toparia negociá-lo. Reserva no time paulista e recebendo um grande salário, os dirigentes negociaram em caso de uma boa proposta pelo jogador. O torcedor do Corinthians finalmente pode comemorar as chegadas de novos reforços para o elenco comandado por Silvinho. As contratações de William, Roger Guedes, Renato Augusto e Giuliano deixaram a torcida entusiasmada, podendo sonhar com a possibilidade de títulos. Antes criticado, o elenco do Timão passa a ser um dos melhores do futebol brasileiro, mas precisa somar algumas vitórias consecutivas para brigar pelo título do Brasileirão deste ano. No entanto, o principal objetivo da diretoria é montar uma base forte neste ano, visando um desempenho melhor em 2022. Ao que tudo indica, o Corinthians já finalizou seu ciclo de contratações para esta temporada. No entanto, a diretoria precisou definir a situação com o zagueiro Davi Luiz, que teve seu nome ligado ao clube nos últimos dias, deixando em aberto um possível acerto. Para acabar com todas as especulações, a alta cúpula alvinegra revelou que não está negociando com o defensor, pois a atual zaga vem desempenhando um bom futebol. Além disso, a comissão técnica acredita nos suplentes, que são Léo Santos e Raul Gustavo, ambos formados na base alvinegra. A atual dupla de zaga titular do Corinthians é composta por Gil e João Vitor. Até o momento, o técnico Silvinho está satisfeito com o desempenho de ambos. Desta maneira, seria praticamente desnecessária a contratação de Davi Luiz, já que seus vencimentos são elevados. Após as contratações, a diretoria alvinegra mantém o foco na disputa do Campeonato Brasileiro, pois o maior interesse é garantir uma vaga na Copa Libertadores da América de 2022. Desta forma, novas contratações só devem acontecer no próximo ano, mas o acerto com Davi Luiz não ganha força dentro do clube. Galera, esse é um canal novo, estamos começando agora, peço que deem uma força pra gente aí, se inscreva, deixem seu like. Comentem o que eu devo melhorar, o que vocês gostaram, que não gostaram. Então é isso, obrigado a todos e um abraço.